Olá, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais a esse Pergunte para Rafa. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós fazemos uma live aqui onde você pode perguntar as suas curiosidades a respeito de psicologia perinatal, saúde mental materna, todas as questões da perinatalidade e da parentalidade que a psicologia pode estar respondendo aí para vocês, ok? Hoje a gente pode fazer diferente, pessoal. Quem for fazer perguntas aí, chamar, né, como vídeo também. Então fica o meu vídeo e o vídeo da pessoa. Pode ser? Então, aí ela aceitou! Chegou! Tudo bom, Thaisa? Oi, tudo bem? Muito prazer! Prazer é meu. Obrigada por estar tendo essa oportunidade de estar toda quarta-feira aqui falando com a gente. Está sendo muito bom te acompanhar. Que delícia! Fico feliz. Que bom que você está acompanhando e está gostando aí, então. Sim, sim, Ó, bastante. show! Faz a sua pergunta, então. Ah, tá. Então, eu tinha perguntado assim, como que nós podemos ajudar uma mulher que ainda está em dúvida se realmente quer ser mãe, se realmente tem essa missão, né, de conseguir cumprir a maternidade, que ainda está confusa sobre isso. Então, como ajudar, como orientar, né, o que trabalhar Show! com ela. Legal. Então, olha só, né? A gente tem aí um número alto agora de casais que estão pensando se realmente querem ter filhos ou não. Coisa que a gente não tinha antes, né? Há 3, 4 décadas atrás, era praticamente 100% da população. Nasceu homem, vai ser pai, nasceu mulher, vai ser mãe, né? Ou se tivesse alguma dificuldade, né, uma esterilidade, alguma coisa assim, né, aí teria a adoção. Mas de uns 15 a 20 anos para cá, muitos casais estão conversando, né, a respeito se realmente querem ser pais ou não. E o fato é que a maioria das pessoas da classe A e B tem deixado a maternidade e a paternidade, né, para após os 30 anos, tá? Mas isso é algo assim que a gente precisa entender que é classe A e B, são pessoas que têm melhor poder aquisitivo, que conseguem concluir uma faculdade, tá? Diferente da classe C e D, que é a maior população que nós temos no Brasil. A maioria das pessoas não está na classe A e B, né? A maioria da população está na classe C e D, que é aquela classe que não consegue ter dinheiro para bancar uma universidade. A educação muitas vezes foi muito precária e não tem condições de passar numa faculdade pública, né? Então, aí, essas pessoas, quando elas terminam o ensino médio, direto elas já entram no mercado de trabalho, em vez delas irem para uma universidade, por exemplo, né? Então, logo já começam a ser pais, né? A parentalidade está muito próximo, às vezes até antes dos 20 anos, né? A gente tem uma porcentagem alta de mães adolescentes, inclusive é 20% a porcentagem de todas as mulheres que parem no nosso Brasil, 20% são de mães adolescentes, que é um número bem alto, né? Inclusive. Então, quando a gente fala um pouquinho aí a respeito se quero ser pai ou mãe, a gente está falando da classe A e B. É bom a gente pensar nisso e refletir sobre isso, porque a gente não está falando da maioria da população brasileira. A gente está falando de uma pequena parte da população que, inclusive, tem condições financeiras de bancar uma psicoterapia, né? Porque esse tipo de queixa não chega, por exemplo, em ambulatórios, né, em unidades básicas de saúde, né? As demandas são mais pesadas, inclusive, né? Então é uma pequena parte da população e que vai ter condições financeiras, inclusive, de procurar por nós psicólogos. Por que as pessoas estão pensando se querem ser pais ou não? Se a pessoa ela tem essa dúvida, há uma alta probabilidade que de fato eles não querem, tá? Então, se alguém já chega na clínica com essa dúvida, porque quando você quer ser mãe, quando você quer ser pai, você tem certeza daquilo, né? E às vezes você adia
a maternidade e a paternidade, por ser algo que está um pouco mais longe. Primeiro eu quero terminar minha faculdade, depois eu quero encontrar uma estabilidade profissional para que eu tenha condições financeiras de dar tudo que eu desejo dar para o meu filho. Tá certo? Então, eles vão adiando a maternidade e a paternidade. Mas uma das perguntas que é crucial numa psicoterapia é: você quer ser mãe ou você quer ter filhos? Isso é muito importante durante a psicoterapia, então, você fazer esse tipo de pergunta. Porque a gente tem uma boa parte das pessoas que querem ter filhos, né? Então, fazer essa reflexão é importante, porque olha só, eu quero ter filhos quando eu tenho condição de ter uma babá, quando eu tenho condições de ter quem cuide do meu filho. Por quê? Porque a minha vida é uma loucura. Eu vou ter que ficar trabalhando o dia inteiro, manhã, tarde e noite, e não quero abrir mão do meu trabalho, não quero abrir mão das minhas atividades enquanto profissional, né? Então, quando você começa a ouvir essas coisas, você está entendendo que ele quer ter um filho e não ser mãe ou ser pai. Entende? Então, assim, contar um pouquinho a respeito do que é maternidade, do que é paternidade, trabalhar com dados reais, né? Pedir para que ela converse com outras colegas que são mães e pais, né? De crianças pequenas, vai ajudar. Entende? Sim. O que você gostaria de falar sobre isso que eu falei? Deu alguma ideia? Faz algum sentido? Não, fez todo sentido. Eu acho que essa pergunta, né, na hora que você falou, acho que foi bem impactante. Eu acho que é importante mesmo ajudar a levar essa reflexão, né, do que vem a ser realmente essa maternidade, e a diferença realmente de ter um filho, né, de ter um filho, a gente consegue ter de várias formas, não só biologicamente, tem adoção, enfim. Mas o ser mãe já entra em outras questões, né? Então, eu realmente acho que faz muito sentido e clareou, assim, algumas coisas no sentido de como talvez começar essa conversa com essa mulher, assim, né? Porque, na verdade, Show! eu trabalho em instituições, eu venho estudando as questões do mundo materno e infantil, que eu tenho muito interesse, mas eu ainda não estou atuando diretamente na área, eu ainda estou querendo estudar, ainda estou me aprofundando, então ainda não me sinto preparada, né? Então, por isso que eu venho te acompanhando, venho buscando fazer alguns cursos para me sentir mais segura, né? Porque até então eu trabalho em outras áreas, em outras abordagens, e sempre vem essa questão da maternidade muito forte, e chegou o momento de realmente eu focar nisso, e por isso que eu tenho algumas dúvidas ainda. Show, legal, legal. Então foca nisso, lembra que geralmente se ela estiver falando muito, prezando muito pelo serviço, pelo trabalho, pela faculdade, né? Se ela tá com dúvidas, né? Então é bom ir fazendo refletir, porque às vezes quer ter um filho e não ser mãe, né? Quer ter um filho e não ser pai. E aí, então, a troco de quê? Alguns querem, dizem que querem, né? Porque não podem dizer para eles mesmo que não querem, porque a família cobra, o parceiro cobra, às vezes a pessoa, para poder manter o relacionamento, ela fica ali, ó. E às vezes ela não consegue engravidar, ela tem um aborto atrás do outro. Ela até engravida, mas ela não consegue levar adiante, é um aborto atrás do outro, né? Por quê? Porque o desejo inconsciente é de não ser mãe, não quero ter um filho. Mas a fala precisa ser condizente para poder manter o casamento, para mostrar para o marido que está tentando ter filho, para os pais, entende? Então a gente precisa ficar atento aí por que está por detrás. E tá tudo bem não querer ser mãe, e tá tudo bem. Só que é algo difícil, porque a sociedade realmente cobra, parceiro cobra, então realmente é uma situação difícil e que pode adoecer, né? Então aí nesses casos, se você ainda puder trabalhar com parceiro junto, né? Seria até mais adequado, né? Se você percebe que tá rolando mais da vontade de um do que do outro, por exemplo, convidar para uma conversa, explicações, etc., vale a pena, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada.
Show, um beijo. Beijo, obrigada. Vamos ver uma próxima pergunta agora, então. Vamos ver quem mais gostaria de participar aqui com a gente. Poder conversar, conseguiu aceitar, ótimo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sim, é a primeira vez que eu tô aparecendo ao vivo no Instagram. Que show, Então, tá vendo? É sempre uma primeira vez para tudo. sim. A minha pergunta é sobre rede de apoio no contexto da gravidez na adolescência. No Certo. caso, eu tenho uma pessoa conhecida, onde eu sou rede de apoio, e que teve uma gravidez indesejada, não planejada e indesejada, né? E teve um contexto de rejeição muito grande, ao ponto de não querer amamentar o bebê vai nascer dentro de 2 a 6 semanas. E eu gostaria de saber se na tua experiência profissional é comum de essa rejeição durante a gravidez diminuir depois que o bebê nasce, ou se a tendência é que essa rejeição realmente continue depois que o bebê nascer. É no caso de gravidez na adolescência indesejada e com abandono do parceiro também. E eu sou a rede de apoio Nossa, dessa pessoa. certo. É uma situação bem delicada, né? Na realidade, assim, gravidez na adolescência, como eu estava falando antes, é muito comum no nosso país, 20% das gestações, elas são de adolescentes, né? E, por incrível que pareça, a maioria das adolescentes, elas ficam muito felizes com a gestação. Elas ficam em pânico no começo. Então, a gente tem um nível muito alto de depressão já no começo da gestação, quando a gente trata de adolescentes. Então, assim, as alterações emocionais, estresse, ansiedade e depressão, a gente percebe que a prevalência é maior em adolescentes do que em mulheres adultas, tá? E nada muito significativo que a gente possa dizer que há diferença entre adultas e adolescentes, mas a gente percebe que a prevalência é maior. Mas em casos, por exemplo, em que a adolescente, desde o começo, ela já mostrou, né, que ela não queria aquela gravidez, não planejou e não consegue encontrar uma forma de se sentir satisfeita com a gestação, o que não é comum na adolescência, tá bom? A gente precisa deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas têm algumas fantasias de gravidez na adolescência e acredita que todas elas não foram planejadas, quando a gente tem várias gestações planejadas na adolescência, tá? E o fato também de acharem que toda menina grávida também vai ficar nessa situação de rejeição, o que não é verdade também. Muitas têm várias mudanças na sua vida por conta da gravidez e mudanças consideradas positivas. Mas o fato é que se essa adolescente já demonstrou no começo, há uma alta probabilidade que ela apresenta aí o transtorno de depressão, tá? Há uma alta probabilidade que por ela estar rejeitando a criança até hoje, né, não quer nem amamentar, é porque ela está apresentando sintomas de depressão. Então, como trabalhar com a rede de apoio? Se essa adolescente não está querendo maternar a criança, primeiro de tudo, levar ela em algum profissional da saúde que possa fazer uma avaliação da saúde mental dela, tá? Que pode tanto identificar realmente uma depressão ou um outro transtorno mental, como pode identificar que ela não está sofrendo de nenhum transtorno mental, ela só não quer a criança mesmo e pronto, tá? Não necessariamente alguém que rejeita o bebê sofre de algum transtorno mental, tá? Que é outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Então, ela pode ou não estar apresentando algum transtorno mental. Ela estando apresentando algum transtorno mental, o psiquiatra já vai oferecer para ela uma medicação, tá? Se ela já não está querendo amamentar o bebê, então quer dizer que esse bebê já está recebendo de outra forma, né? O leite deve estar recebendo esses industrializados, coisas assim, né? Então não vai afetar a amamentação, o remédio que o médico oferecer para ela, por exemplo, né? Porque se ela já não está amamentando. Então, primeiro, ela vai precisar de cuidados de um profissional da saúde.
só o psiquiatra, ela pode também passar pelo psicólogo. Ambos, os dois, psicólogo e psiquiatra. Porque ela vai precisar fazer uma psicoterapia para entender o porquê da rejeição ao bebê, que não é só por conta da idade, tá? A idade não é o suficiente para dizer que, olha, porque ela é muito nova, por isso ela está rejeitando o bebê. Não. Né? Então tem uma série de fatores aí envolvidos. A gente precisa investigar se ela foi abusada sexualmente, né? Você disse que ela não está com um parceiro, né? Ela tem algum afeto por esse parceiro ou não? Esse parceiro abusou dela ou não? Agredia ela ou não? Porque às vezes não é o fato dela estar grávida, mas é o fato dela ter um bebê desse homem, entende? Então a gente vai precisar fazer todo esse trabalho enquanto psicólogo, conversando e fazendo psicoterapia para entender, né, e ajudá-la, auxiliá-la, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar do medicação, caso for identificado um transtorno. E aí a gente vai trabalhar informando a família e todo o restante da rede de apoio que ela tiver, né, no sentido de cuidar dela e do bebê. Entende? Vão ser duas pessoas que vão precisar ser cuidadas. Ela, porque ela vai precisar de atenção em vez de discriminação, porque muitas pessoas acabam discriminando, falando, olha, essa aí não tá nem aí pro filho, não sei por que foi transar, não tinha idade para isso ainda, sabe? Essas falas, né, pejorativas. E que, infelizmente, a família tem, a sociedade tem, e isso pode agravar a situação se for um transtorno mental que ela estiver apresentando. Então, por isso, dou cuidado com ela. E o bebê, por outro lado, ele precisa de tanto dos cuidados para a sobrevivência dele, como alimentação, cuidado com sono, se tá frio, se tá calor, como também cuidados para estimulação do desenvolvimento, para que ele não apresente um atraso, tá? Então, essa criança, por exemplo, se tem famílias, né, que tá a fim de cuidar dessa criança, e então indica como estimular o desenvolvimento em casa. Agora, se a família não tá a fim de cuidar da criança, então aí os profissionais da saúde, da unidade básica de saúde, de algum espaço no município que possa estar avaliando o desenvolvimento dessa criança e estimulando o desenvolvimento dessa criança. Porque aumenta os riscos dele apresentar atraso no desenvolvimento. Te ajudou em alguma coisa? Ou a pergunta ainda tem dúvidas? Não, me ajudou bastante, sim. No caso, o bebê ainda não nasceu, né? Então, eu estou me preparando para ser rede de apoio aqui, por isso que eu fiz a pergunta. Você vai ser a rede de apoio desse bebê? Isso, é. E no caso, uma dúvida só é se é comum, não, assim, se há casos onde essa rejeição, caso não seja a partir de um transtorno mental, uma depressão ou um transtorno de personalidade, caso não seja por isso, é comum que depois, com o tempo, conhecendo a criança, o bebê, essa mulher, é possível que ela consiga depois criar esse vínculo com o bebê, mesmo com o histórico de uma gravidez? Sim? Sempre é possível, sempre é possível. Mas a gente não pode obrigar uma mulher que não quer ser mãe a ser, tá? Esse é um detalhe importante. Então, não é o papel da rede de apoio obrigar alguém que não quer ser mãe a ser mãe, tá? Então, uma das soluções, por exemplo, se ela quiser colocar para adoção, tá certo? Deve ser aceitado. Ou então, alguém na família, como por exemplo você, não sei se você é da família, se você é profissional, como é que é essa relação. Mas precisa ser tudo pensado antes, sim, né? E a gente não pode obrigar a pessoa, se de repente ela não está com transtorno mental nenhum, ela está rejeitando mesmo, então há uma alta probabilidade. É que quando você falou no começo, eu tinha entendido que ela já não queria nem estar amamentando, entendi que você falou assim, ela não quis nem amamentar o bebê e tal, né? Então eu entendi que já tinha nascido a criança. Eu acho que eu não falei também muito bem, porque eu tô nervosa, mas depois são falas referente ao pós-parto, que eu não iria amamentar, né? Certo. Com quantos meses ela tá? 36 semanas. Então já tá bem pertinho de nascer, né?
Porque geralmente quando alguém rejeita o bebê, depois que sente o primeiro movimento fetal, né, da criança, desperta um certo vínculo, sabe? Assim, algumas mulheres que queriam colocar para adoção acabam deixando de pôr para adoção por causa daquele movimento, sabe? Então, o movimento ele traz uma representação da criança diferente, né? E algumas mães que rejeitavam acabam, mas como ela já está no final da gestação e ainda não quer mesmo, não deseja mesmo, então primeiro fazer essa avaliação da saúde mental, é importante. Se houver, ela vai precisar de cuidados e tratamento assim como o bebê, e é possível restabelecer o vínculo, sim, normalmente. Tem muitas mulheres que tiveram séria depressão pós-parto, que pensaram em matar o bebê, sabe? Que até tentaram matar o bebê e de alguma forma saíram, fugiram, correram, deixaram a criança sozinha para que ela não cometesse tal ato. E hoje são unha e carne, sabe? Assim, com filho, ama e tal, porque passou por tratamento. Ok? E é uma lembrança até que traz dor, sofrimento, choro, mas que com psicoterapia dá para trabalhar também, tranquilamente. Agora, em caso que a mulher ela tá rejeitando e não é por conta de um transtorno mental, às vezes fazer e obrigar que ela se vincule com o bebê não é a melhor coisa, nem para ela, nem para o bebê, nem para a criança. Então, se existe essa rede de apoio que está a fim de dar esse amor, esse carinho, esse afeto para a criança, melhor, tá certo? Que não sei se é você ou se você está procurando uma rede de apoio para ela, mas esse bebê vai precisar de afeto de alguém, né? Para que ele possa se constituir como sujeito, né? Ter um lugar no mundo, evitar atrasos no desenvolvimento, tá certo? Ok, muito obrigada. Então, tá bom. Eu que agradeço por você ter participado aqui. Um beijo. Beijo. Vamos ver, pessoal. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Mais uma. Quem quer aproveitar? Ai, pronto. A Thaís entrou. Se deixar, show! Ótimo! Perfeito. Eu sou sem vergonha. Que bom que você é. Assim a gente tem bastante papo aqui para falar, para conversar. Faz a pergunta aí, Thaisa. Então, como a colega, né, comentou, e eu também tenho essa interesse de saber a sua visão sobre isso, sobre o instinto materno, né, se ele existe, se é uma construção da sociedade, como a colega colocou. Eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, então eu queria ver a sua visão nessa área. Certo, então vamos lá. Instinto primeiro. O que significa instinto? Significa comportamentos inatos, comportamentos que a gente já nasce com, dado genético hereditário da nossa espécie. Então, por exemplo, um cachorrinho, quando ele demarca o território, erguendo a perninha para fazer xixi, ele não aprendeu, a mãe dele não ensinou ele, não foi aprendido. É instintivo. Um Joãozinho de barro, quando ele faz lá a casinha dele de barro, aquilo também é instintivo. Ele não faz uma faculdade de arquitetura ou qualquer coisa, né? Ele vê alguém para ele aprender, tá bom? Então, tudo que é aprendido, a gente não pode chamar de instintivo. Então, quando a gente fala em instinto materno, geralmente a gente está falando de amor materno. Né? Quando existe o instinto materno, o que quer dizer? Que a mulher ela é tomada de uma vontade de cuidar da criança, né? De amar aquele bebê. E aí, quando a gente já percebe que nem toda mulher, né? A gente acabou de ver um caso de uma que rejeita o bebê, não quer, né? Quando a gente vê casos, então, de mulheres que rejeitam o bebê, quando a gente vê casos de pessoas que colocam seu filho para adoção, quando a gente vê casos de pessoas que matam seus próprios bebês, né? Quando a gente vê esses tipos de casos, então, já mostra pra gente que não existe instinto materno.
Porque se existisse instinto materno, seriam para todas, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as idades. Não existiria, adulta tem instinto materno e adolescente não, né? Entende? Então, quando a gente fala em instinto, a gente está falando de algo que é para todo mundo, sem exceção, tá? Algumas pessoas até dizem assim, mas os tempos são outros, então não está dando para correr o instinto. Não, o instinto, ele necessariamente vai acontecer. Não tem como ele não acontecer, tá? Então, o que acontece? O que a natureza fez? Ela deu algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. E ele está presente em 3 momentos, né? Quando a gente está sentindo prazer, então na hora da relação sexual, quando a gente está apaixonado, quando começa, né, aquela coisa de adolescente, ou sei lá, em qualquer idade, quando você se apaixona, é muita ocitocina pelo corpo. Está presente na hora do parto, justamente para haver essa vinculação mãe-bebê, tá? Então, a ocitocina, ela ajuda que a mulher, ao parir aquela criança, olhe para aquele rostinho fofinho, rosadinho, né, gostosinho. Com a ajuda desse hormônio, ela queira maternar aquela criança, cuidar daquela criança. Mas isso não é instinto, percebe? Porque muitas mulheres, elas vão parir, ou seja, elas vão estar com ocitocina no organismo e vão dizer assim, não quero nem ver a criança, pode colocar ela para adoção. Entende? E até tem um reboliço no hospital, todo mundo fica, ai, que horror, aquela mulher nem quis ver a criança, nem quis amamentar o bebê. Aí fica aquele reboliço todo. Mas é que ela tá com aquele hormônio todo. Se ela olhar para aquela criança, ela já está sofrendo. Porque muitas vezes uma mulher que vai colocar o filho para adoção não é porque é rejeição. É muitas vezes porque ela não pode mesmo. Tá? Eu já peguei alguns casos de pessoas que estavam totalmente ambivalentes com a gestação, porque queria ficar com a criança, mas não tinha condição nenhuma de ficar com a criança. Né? Morava na rua, sabe? Não tinha condição. Como que vai criar um bebê na rua? Sabe? Condição nenhuma. Então, assim, às vezes a gente fica achando, para uma mulher dar o bebê porque ela tem má coração, é bruxa, não sei o que, e não é. Né? E se tivesse o instinto materno, ela também não deixaria, ela agarraria. Então, a resposta é não existe instinto materno, existe sim uma ajudinha da natureza com hormônio ocitocina, a própria natureza dá características fofinhas, rosadinhas, bonitinhas para o bebê, para que a gente possa olhar para aquele ser que faz cocô o dia inteiro, que come o dia inteiro, que berra o dia inteiro, que não te deixa dormir, que te deixa estressada, e você olhar e falar assim, meu Deus do céu, vou continuar cuidando dessa criança. Não vou jogar no lixo, né? Não vou dar para a vizinha cuidar, né? Eu vou cuidar. Então, assim, a gente tem uma cultura, e a cultura, né, ela é uma das grandes responsáveis para que a gente possa desenvolver o amor materno, tá? O afeto pelas crianças sempre existiu em todas as épocas. Tá? Por conta disso, do hormônio, por conta da própria criança ter algumas características, comportamentos de apego, né? Que as crianças elas precisam desenvolver o comportamento de apego para que o adulto possa querer cuidar dela, né? Senão a nossa espécie já tinha entrado em extinção há muito tempo. Não existiria mais a espécie humana, porque cuidar de um bebê dá muito trabalho, e sempre deu. Não são os bebês de hoje que dão trabalho, os bebês de sempre deram muito trabalho. Tanto é que durante muito tempo, durante muitos séculos, quem tinha dinheiro, poder aquisitivo, não cuidava do bebê, paria o bebê e dava para a escrava chamada ama de leite cuidar. Então, era a ama de leite que cuidava. E não é uma babá, tipo assim, eu sou a mãe e tenho uma escrava, ama de leite dentro da minha casa. Não. Essa criança não ficava com esses pais lá na aristocracia. Ficava com a ama de leite, lembrando que faltava saneamento básico. Então, eram bebês que tinham que viver em meia baratas e ratos. Não era escolhido uma ama de leite para ficar com um bebê. Era uma ama de leite para cuidar de muitos bebês. Tá certo?
Então, essas crianças, elas morriam muito por desnutrição, infecção, por tudo. Era muito fácil morrer, não tinha vacina, tá? Então, as crianças, elas morriam muito. E tava tudo bem. Aí avisava lá, olha, o bebê morreu de leptospirose, sei lá do que. Ninguém nem fazia o diagnóstico do que morreu, né? A criança morreu. Nisso, os pais não ligavam, principalmente porque já estavam grávidos de novo, não tinha camisinha, pílula contraceptiva, entendeu? Já estavam grávidos de novo de uma outra pessoa que também não ia ficar com eles, ia ficar lá com a ama, até que um vingasse, aí esse que vinga, dali, quando ele começa a andar e falar, é devolvido para os pais, aí vai morar com os pais. Entende? Isso quando a gente tem família, no sentido de pai e mãe, né? Porque se a gente for voltar na história mesmo, tinha uma época na humanidade, né? E que não existia sentimento de meu, eu, propriedade privada. Tem um texto muito bom que você vai encontrar na internet, chamado da família à propriedade privada, do Frederick Engels, tá? Então, se você pesquisar, você vai encontrar uma dissertação que ele mostra como que as famílias eram. As famílias não eram monogâmicas, eram todas as mulheres pertencendo a todos os homens pertencendo a todas as mulheres e todas as crianças pertencentes a todos os homens e mulheres daquele clã, tá? Então não tinha meu filho, meu marido, minha mulher, minha casa, minha comida, meu almoço, não existia nada disso. Era algo coletivo, sabe? Então, quando a gente vai estudar, de fato, a cultura da civilização, inclusive, a gente vai encontrando esses achados. Um outro livro que eu vou deixar aqui de indicação sobre essa pergunta é do Philippe Arrier, A História Social da Criança e da Família. Tá? Ele é fantástico, ele mostra direitinho que antes do século XVII não existia criança, existiam os mini-adultos, né? E ninguém estava afim de ter criança, não, ninguém gostava de criança, não, e a criança era tratada como mini-adulto mesmo. Tinha que ir para a guerra? Vamos para a guerra. Tem que morrer? Vai morrer, entendeu? Tava tudo normal. E a gente foi criando essa ideia de criança depois do século XVII, e que ela foi chegando até no que a gente tem hoje. Gente, eu não sou tão velha assim, eu só tenho 40 anos. Quando eu era criança, os meus pais, eles nunca trataram eu e os meus irmãos como os pais de hoje tratam seus bebês, as suas crianças hoje, né? A criança, ela não participava da conversa do adulto. Hoje, praticamente, os adultos sentam em roda da criança e todo mundo fica venerando a criança, né? Sua Majestade, o bebê, e todo mundo só olha para a criança, só quer saber da criança, e tudo gira em torno da criança, né? Então, são as mudanças mesmo de cultura, de época, de tempo. Finalizando, não existe instinto materno, é tudo uma criação cultural, ok? Ok, obrigada. Por nada. Um beijo. Beijo. Bom, pessoal, finalizamos então, já são quase 9 horas, tá certo? Vamos finalizar esse Pergunte para a Rafa de hoje. Na semana que vem nós vamos fazer nesse mesmo modelo, então já se preparem, quando vocês forem fazer a pergunta aí, já sabem que é só erguer a mãozinha, pedir a palavra que eu coloco você ao vivo aqui, tá bom? Pra gente poder conversar e eu responder as perguntas de vocês. Olhando para a carinha de vocês, escutando a voz de vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos finalizar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Adoro estar aqui com vocês, espero que na quarta-feira que vem a gente possa estar juntinho, que vocês tenham mais coragem aí de aparecer no ao vivo para a gente poder conversar melhor, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.